E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. Eu sou o Rubem GP Neto e no episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Áustria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, nem Red Bull e nem Williams tem pontos depois dessa rodada. Exatamente, após a Haas também não ter pontos, quem tem é a Alfa Romeo, que quem diria, depois de uns treinos livres tão pífios da dupla da equipe italiana, nós tivemos aí a pontuação do Antonio Giovinazzi, que vamos falar nesse episódio desse GP caótico, bíblico, quem diria, um GP emocionante para a reabertura da temporada, mas, como sempre, vale relembrar aí para vocês, amigos do BBcast, do Boletim Paddock, nossos queridos assinantes e ouvintes, que nós temos a nossa campanha no Apoia-se, que é a campanha de financiamento coletivo e contínuo, que financia e auxilia o Boletim Paddock na sua manutenção. Então, em todo post tem um banner para você acessar a nossa campanha, verifique um preço ou uma forma de contribuir conosco. E bom, agora vamos ao GP da Áustria. Depois de 217 dias, eu acho que esse número vai ficar muito marcado na memória dos fãs da Fórmula 1, que foi o período, o hiato que nós tivemos desde o final lá da corrida no GP de Abu Dhabi até o sinal verde no GP agora da Áustria. Foram dias em que nós tivemos testes, nós tivemos lançamentos de carros, nós tivemos muitas incertezas sobre a realização da Fórmula 1, mas ao final aí tivemos, né, a reabertura do campeonato. Foi uma corrida excelente, mas essa corrida ela começou a ser traçada um pouquinho do que a gente viu na pista realmente nos treinos livres. O que foi legal é que pela primeira vez, acho que em decorrência aí da pandemia, da quarentena, que todos estão cumprindo isolamento social, nós vimos os fãs da Fórmula 1 assistindo aos treinos livres, interagindo na internet. Então foi bem legal o pessoal ali no Twitter usando a hashtag F1 no BB. Agradeço a todos. Peço para quem for nosso ouvinte, nosso leitor, utilize, porque daí a gente consegue identificar vocês, saber a galera que tá com a gente, para que a gente possa interagir melhor e de uma forma mais contínua. Mas o que eu quero falar é que foi legal, que foi uma corrida em que dos começos dos trabalhos, na verdade, na quinta-feira, com as entrevistas dos pilotos, entre outras coisas, a gente já viu uma movimentação dos fãs, então foi bem legal. Mas, né, Débora, os treinos livres foi bem esclarecedor sobre aquela coisa que a gente colocou no BBcast do preview, que era o posicionamento das peças no tabuleiro do jogo, que seria a Fórmula 1 este ano. O pessoal não dá muito valor, né, pros treinos livres, porque, o pessoal tá fazendo cada um teste diferente, testando a peça, vendo como o carro vai funcionar, e o pessoal se esquece que aquilo ali acaba refletindo um pouco, sim, na pista, principalmente por conta dos horários que essas sessões são realizadas. A segunda sessão, ela beira ali o horário que é realizado a corrida e também a classificação, então eles acabam utilizando para poder dar algumas voltas de classificação, mas também para poder realizar a famosa simulação de corrida. Ali a gente fica um pouco perdido nos dados, porque cada um vai utilizando uma quantidade de combustível, utiliza o pneu que eles acham melhor, então ali se perde um pouco, mas com aquelas voltas de classificação a gente já tem uma ideia do que está sendo feito. E o que chamou a atenção foi realmente o fato da Racing Point, a cópia descarada da Mercedes, aparecer muito bem, tá dando um show nas voltas, o Pérez ali batalhando também pelas primeiras posições, foi atrás das Mercedes, então a gente tava já vendo um desenho bem favorável para a equipe. E muita gente falou no Twitter, né, que poderia ser um delírio coletivo o fato da Racing Point ter ido muito bem, mas isso se concretizou realmente na classificação e também na corrida. Eu acho que o que deixa um pouco a desejar nesse quesito é que a gente vê que o Pérez é um bom piloto, ele tem uma bagagem, e o Stroll ainda é um menino, tá se desenvolvendo, e ele peca um pouco ainda no desempenho com o carro, mas ainda assim acho que foi bem interessante ver essa parte, e eles acabaram ofuscando, né, quem a gente tinha falado lá no outro podcast, que foi a própria Red Bull. A gente achou que a Red Bull ia mandar muito bem, ela ia se mostrar já nos treinos livres, e ela se escondeu, ela não mostrou tanto, e ainda assim, quando teve o vamos ver, ela ficou ali muito sobrando, né, em todo esse quesito do grid. Nesse ponto da bagagem que o Sérgio Pérez traz, o que é interessante é que durante os treinos livres a gente viu muito o Stroll rodar, ele errar muito, ele até teve várias voltas que foram canceladas em decorrência dele ceder o limite da pista. Isso se dá exatamente porque ele não está acostumado a ter um carro potente na
na mão. Ele não tá acostumado a entregar o limite a um carro, quer dizer, extrair o limite de um carro e o carro responder. Porque se a gente parar pra pensar, os anos dele na Williams e também na Racing Point, ele não tinha um carro de ponta. Então, ele, quando exigiu desse componente agora da Racing Point, ele tinha entregue e ele realmente se embananava tudo ali. Já o Sérgio Pérez, que já passou desde McLaren até por Sauber, ele já conseguia extrair melhor desse carro. Foi um desempenho bom. Eu tô gostando muito do Pérez. E uma coisa que a gente notou muito foi a fumaça que saía toda hora do carro. Era algo constante. Não sabemos, apesar de muitos apontarem que algumas rodadas ali, principalmente na curva 1, foi em decorrência desse óleo que caía do carro da Racing Point, mas é algo que eu acho que a equipe deve trabalhar pelo menos essa semana. A vantagem deles já estarem ali no grid é que eles não vão sair dali do autódromo, né? Os pilotos vão ficar enclausulados lá. Até seria interessante se a Liberty tivesse colocado câmeras pra gente ter um Big Brother de uma semana na Áustria, mas como eles não vão fazer isso, eles vão ter bastante tempo aí pra rever essa questão. O carro da Mercedes, depois, durante a corrida, a gente também viu soltar essa mesma fumaça, mas só que ela é um pouco mais clara. Então pode ser alguma coisa do motor Mercedes, alguma coisa que seja de acusação nesse carro, nesse motor, desculpa. E também tinha o fato de que o pessoal que passava ali, principalmente nessa curva 1, alguns soltavam fumaça, alguns em decorrência do pneu também, né? O outro fator também que tinha era a pista não estar emborrachada. Normalmente a pista de Spielberg, ela recebe outras categorias durante o ano. Então não tem, a pista estava totalmente verde, não havia emborrachamento. O emborrachamento ideal que a pista teve para os treinos livres ocorreu agora, neste domingo. Então, o que acontece? Sábado, sexta e sábado, os carros realmente iam sofrer nessa questão de derrapar, de sair um pouquinho mais fora. Até o Lewis Hamilton, que é um piloto que dificilmente erra, te viu ele acabando saindo um pouquinho da pista. Então, foi normal. Acho que foi legal também ocorrer numa pista crua, que a gente viu que vai ser diferente essa etapa da próxima etapa do próximo final de semana. E a Áustria também, a gente tem a vantagem porque ela é a pista mais rápida do calendário da Fórmula 1. E por ela ser muito curta e ela ter esse estilo do pessoal ter que ser agressivo nela para poder extrair a melhor volta, eles estavam realmente tentando tirar o máximo dos carros. Então eles extravasavam o limite de pista, tanto que já desde os primeiros treinos livres, eles já estavam bem rigorosos com a questão de eliminar as voltas do pessoal que botava as rodas para fora da pista e tinha alguma vantagem no seu tempo. E isso acabou se desenhando também pro restante do final de semana. Então eu acho que eles tomaram a medida certa dessa questão da volta e o pessoal também de tentar extrair o limite do carro, né? E falamos aí da Racing Point, que com certeza, incontestavelmente, foi uma cópia descarada do carro do ano passado da Mercedes. Conseguiu entregar nos treinos livres tudo aquilo que era exigido, mas como a Débora falou, a Red Bull não foi tudo aquilo, né? A gente acreditava em decorrência da Honda ter tido mais oportunidade de atualização de motor do que as outras equipes. Ela até mesmo falava que o carro ia receber um motor mais próximo do que era o da Mercedes. Então, eu acho que eles podem ter até entregue, mas acho que o conjunto não casou. Algumas rodadas que você via do Albon e do Verstappen nos treinos, era nítido de rodadas quando a roda traseira entrega mais potência do que o carro estava esperando, e por isso que você roda. Então, eu acho que esse equilíbrio não casou muito bem ainda no carro. Acho que a equipe vai conseguir fazer esse acerto durante a semana, e com mais 3 treinos livres, eu acho que a Red Bull tem muito a crescer na temporada, principalmente para a próxima corrida, por causa que ela ainda está conseguindo afinar esse componente carro-motor que não está muito casado ainda nessa etapa. E sobre a Racing Point, o fato dela ser a cópia da Mercedes, em outros anos ela também tentou copiar outros carros como os da Red Bull, mas acho que agora eles acertaram a mão no quesito, não só procurar a aerodinâmica do carro, mas no conjunto todo. Foi um carro muito bem projetado nessa questão de cópia. É ruim, a gente não gostaria que ocorresse isso, mas ainda assim tem uma brecha, não uma brecha, mas tem esse regulamento técnico que permite você até copiar o carro desde que você não faça tudo exatamente igual. Aí entra um pouco nessa discussão porque eles parecem realmente ser iguais. E pensar que nos últimos anos nós fizemos vista grossa para a antiga Toro Rosso, que copiava o carro da Red Bull, a Haas, que copiava muito o carro da Ferrari. A gente faz essa vista grossa com essas aí principalmente porque elas são subsidiárias, né? Então, tudo bem elas copiarem Exato. O carro oficial, mas eu acho que se fosse pra poder barrar ou brigar a respeito de alguma coisa, deveria ter feito isso antes. Eu acho que também o pessoal fazia vista grossa porque eram carros que não se sobressaíam às suas subsidiárias e também não andavam nem tão próximos a ela. Então é fácil você esquecer esse fato. Exato. E o que é legal, que eu, pelo menos, sempre fui uma pessoa que defendia
meio questão de não parcerias ou um fornecer para o outro chassis, mas eu sempre fui a favor de que aí tivéssemos mais de um fornecedor de chassis, pudéssemos ter mais de uma montadora, que equipes pudessem vender seus chassis para outras equipes, quando os 2 anos fossem iguais de regulamento, uma para atrair mais carros, mais equipes para a categoria. Isso era comum nos outros anos, da década de 70 isso era muito comum, a gente tinha equipes que chegavam a correr 3, 4 anos, ou com o mesmo carro, ou com carros que comprava de outras, então eu acho que a gente teria um leque muito maior de oportunidades, mas a Fórmula 1 não deseja dessa forma. Se é para seguir rigidamente, eu acho que teria que ter revisto pelo menos essa questão da Racing Point, porque além da Copa ter ficado muito descarada, o desempenho ficou muito descarado, então realmente houve um muito favorecimento aí, e essa vista grossa acho que tem que ser mais bem trabalhada aí. Mas aí a gente também tem o fato de que, por esse lado da Racing Point tá indo muito bem com o carro copiado, a Ferrari com um projeto novo foi extremamente má. Ela não tá conseguindo se desenvolver, o que ela mostrou nos treinos livres realmente não era um fato de estar escondendo um jogo, o carro tá realmente ruim. As falas do Binotto durante a semana era de que não vamos trazer atualização, a gente precisa mexer no carro inteiro, e quando eles já começam a bater nessa tecla de não encontrar um ponto específico pra você mexer no carro e ter que mexer no carro inteiro, você sabe que o carro realmente tem problema. Eu acho que a gente já viu isso com a McLaren nos anos que ela tava super mal de não conseguir mexer no projeto, não encontrar só um problema, eles encontravam vários, e a Ferrari chegou finalmente nesse quesito, e ela ficou totalmente apagada. Eu até falei que o cavalo tava puxando a carroça, e realmente tá sendo uma carroça bem difícil de aguentar. Bom, os treinos livres, foi como a gente disse, a gente conseguiu ver todas essas situações ocorrendo. Infelizmente, em uma das etapas de treino livre, o único acidente que teve foi o Latifi, que veio a bater em decorrência desse óleo que a Racing Point despejava na pista. Eu, sinceramente, gostei de ter visto a Williams na pista. Eu acho que a Williams teve uma evolução muito boa. Eu acho que se não fosse a perda de patrocínio, a insegurança que a equipe corre, eu teria bons motivos aí para acreditar no crescimento da Williams no campeonato, um crescimento dela até pro ano que vem, já que vai utilizar o mesmo carro. Não parece ser um carro tão sofrível, pelo que a gente leu dos pilotos. Os pilotos sentem que é um carro, assim, ele é mais guiável, mas só que ele ainda sofre na questão de velocidade, mas é um carro que pode ser promissor para a equipe dentro do que ela tem a oferecer este ano. E a gente também pode passar pela Haas, que sofreu com os treinos livres e depois isso também acabou resultando no mau desempenho da corrida, que é mais um ano com ele sofrendo com os freios. Já lá no primeiro treino livre, o Grosjean, ele abandonou a sessão porque ele passou direto na curva, e aí a equipe teve que trabalhar com os freios desse carro, e a gente vê que provavelmente vai ser mais um problema recorrente da Haas nessa temporada. Bom, e no sábado nós tínhamos o treino classificatório, que foi já um treino aí bem peculiar, porque a gente já teve as duas Alfa Romeos que não vinham apresentando mesmo um bom desempenho. Já era tido que esse é um carro um pouco deficitário, né? Era um carro que não ia ter uma evolução tão boa durante o ano. Eu acho que tem um pouco a ver também, não só com o fato dos carros não serem tão bem nascidos assim, mas também por eles utilizarem o motor da Ferrari. Eu acho que acaba dando muito problema, principalmente numa pista que você sabe que você precisa do motor para poder ter um bom desempenho. Então, tanto a Alfa Romeo quanto a Haas, elas deixaram a desejar nesse quesito. Bom, a grata surpresa do Q1 foi o George Russell, que colocou os carros à frente dos dois carros da Alfa Romeo. O Latifi, coitado, primeira corrida séria dele da Fórmula 1, vamos pôr assim, né? É algo sério que ele faz, porque os treinos que teve lá em fevereiro, ele não conseguiu ter um bom desempenho com o carro, mas... Eu acho difícil também cobrar o desempenho dele logo na primeira corrida. Ele ainda tá sentindo o carro, ele ainda tá lidando com o fato de estar na Fórmula 1, acho que tem que dar um tempo pra ele. Russell, ele é um menino destaque, mas ele também teve umas férias da Fórmula 1 muito bem, ele foi muito concentrado, ele venceu o desafio lá da Fórmula 1, ele mostrou o quanto que ele é dedicado, então eu acho que isso é um resultado dele na pista. Além disso, nós tivemos aí já no Q2 os desesperados, né, aqueles que não conseguiram um bom desempenho, e aí que veio a surpresa, né? Sebastian Vettel conseguiu a 11ª colocação. Até ali nos últimos segundinhos do Q2, a gente não tinha chance ali dele perder essa posição, mas, salvo engano, foi o
Lance Stroll, do Daniel Ricciardo que tirou ele. Foi o álbum, né? O álbum que tirou ele do que ele iria pro Q3. Sobre o carro da Ferrari, a gente vai comentar um pouquinho mais durante a corrida, porque ficou mais nítido a questão desse carro ser ruim na corrida, mas o desapontamento do Vettel era muito grande na hora que ele chegou ali no cercadinho. Uma das primeiras jornalistas a entrevistar ele foi justamente a Mariana Becker, e você via que ele não tava, tipo, como muitas pessoas falaram que ele estaria esse ano com foda-se ligado. Ele tava desapontado porque ele realmente, além dele querer provavelmente permanecer na categoria, ele quer sair da Ferrari, ele quer sair bem, ele não quer sair simplesmente numa situação como eu já vi muitos falando hoje no Twitter, o Vettel vai sair da Ferrari mais ou menos como o Prost saiu em 91. Cara, eu acredito que não, acredito que o Vettel ele quer o oposto, ele quer sair bem da Ferrari, ele quer sair ainda por cima mostrando que ele é um bom piloto, que a equipe tinha que ter confiado nele. A situação do Vettel é bem triste, principalmente quando ele se posicionou falando que ele não teve nenhuma proposta da equipe, então ele nem chegou a ser cogitado para poder estar na vaga. Acho que o Vettel ele chegou a alfinetar a Ferrari durante o final de semana nesse quesito, depois de falar, eu não rodei tantas vezes quanto eu deveria porque o carro tá realmente ruim e isso provocar atritos, mas ele só tá falando o que tá realmente acontecendo. Tem outros pilotos que falaram ao longo das temporadas da Fórmula 1, relataram problemas com o carro e ele só tá vivendo esse inferno que a própria Ferrari acho que foi traçando ao longo desses anos pra poder cair nessa situação. Eu acho que o que a Ferrari fez nesse ponto, pra quem não acompanhou, não ficou sabendo, o Matias Binotto simplesmente ligou um dia pro Vettel e falou que não iria renovar o contrato com ele, que não tinha nem proposta para apresentar, que era em decorrência da pandemia, que era pro Sebastian Vettel fazer o cadastro dele no aplicativo da Caixa para pegar o auxílio. Porque simplesmente eu acho que a forma com que a Ferrari tratou isso foi ridícula. Porque o Fernando Alonso, por mais que ele seja um excelente piloto, a Ferrari não tratou ele tão mal quanto o Fernando Alonso tratou a Ferrari. O Fernando Alonso falava descaradamente que o carro era uma bosta, que era uma porcaria, que ele tava muito desapontado, ele falava horrores da equipe e mesmo assim a equipe babava o ovo dele, vamos pôr dessa forma. No final ali nem tanto, mas só que no final ainda teve uma questão ainda de tipo, dar a oportunidade do Fernando Alonso de negociar com outras equipes. Com o Vettel não, com o Vettel ele fazendo isso no meio da pandemia, quando tá tendo distanciamento social, a impossibilidade dele de estar ali no box, no tete-a-tete, de conversar com outras equipes para conseguir um novo contrato, eu achei que foi muito ruim, acho que não foi o correto da forma de se tratar não só um multicampeão, mas como tratar qualquer profissional, porque provavelmente quando chegaram pro Vettel e falaram que não ia assinar com ele, já estavam acertados com o Carlos Sainz e a McLaren já estava acertada com o Ricciardo, então colocando o cara numa situação difícil para se resolver. Acho que a Ferrari foi até malandra, porque se você olha pra situação deles ali com um carro ruim e pegou um outro piloto que realmente é bom, porque o Sainz ele mostra que ele é bom, você tirou a chance do Sainz correndo uma McLaren que provavelmente vai estar mais forte que uma Ferrari. E tudo bem, isso é uma escolha também do piloto. Cara, quem não quer dirigir pra uma Ferrari, quem não quer estar ali no time da Ferrari, porque é uma marca, é uma história. Eu acho que você quer defender aquele time, mas você colocou o piloto na situação de que você vai estar com um carro ruim por 2 anos. Então é difícil, a gente não tinha como saber como ia ser o desenvolvimento da temporada. Tudo isso aconteceu com todo mundo parado e se baseando muito no que aconteceu no campeonato passado, né? Bom, chegando na classificação na reta final, Q3 tivemos aí o Valtteri Bottas conseguindo a pole. Foi bacana porque ele conseguiu a pole normalmente, né? Você tem o piloto que define a pole na última volta mesmo, quando já zerou o cronômetro, mas o Valtteri Bottas conseguiu antes. Eu não acreditava, eu pensava que o Lewis Hamilton iria vir depois e ia abocanhar a volta, mas o Valtteri Bottas, eu não acho que foi o propósito, eu acho que é impossível um piloto se arriscar da forma como ele se arriscou, de propósito, colocando o carro para fora da pista. Eu acredito que ele buscou ao máximo fazer uma nova volta rápida para tentar garantir a pole, e é aquela coisa, quando você tenta ao máximo, tenta exigir muito do carro, às vezes você erra, e eu acho que ele errou realmente, acabou saindo da pista e prejudicando os pilotos que viriam depois. O Lewis Hamilton falou, e depois até teve consequências aí, que ele viu que o Bottas estava numa posição que ele não iria, desculpa, errei, o Lewis Hamilton ele não viu bandeira amarela. Quem falou isso foi o Daniel Ricciardo, porque o Daniel Ricciardo também falou que não reduziu a velocidade, porque ele viu que o Bottas estava numa posição que não ia ter risco, então é por isso que ele manteve a mesma constância dele na velocidade. Outros pilotos relataram que viu poeira e tal, mas também ninguém falou que foi prejudicado. E acho que a maior surpresa que nós tivemos na classificação final ali foi sim a pole do Bottas, mas eu acho que o Verstappen conseguindo colocar o carro no terceiro lugar foi algo muito bom. Acho que ninguém esperava isso, disso que a gente estava
tava conversando, dela ter tido um desempenho muito ridículo, a Red Bull, nos treinos livres, e depois no classificatório conseguiu uma boa resposta, e no final nós tivemos o Lando Norris em quarto lugar, que também foi, olha, eu como McLarenista achei sensacional, e pra corrida em si, pro campeonato é legal você ver o Lando Norris, uma cara diferente ali entre os 5 primeiros colocados numa classificação, acho que dá um ânimo maior pra categoria. O Bottas deixou o Hamilton liderar todos os treinos livres, não deixou, mas o Hamilton se destacou nesses 3 treinos, depois ele conseguiu dar esse troco e obter a classificação. Eu acho isso bem expressivo, é porque a gente tava falando lá durante o preview que nessa corrida foi quando o Bottas estava liderando no campeonato de 2019 e agora ele abre o campeonato de 2020 liderando. Acho interessante, é uma curiosidade e pelo menos tem essa vantagem dele estar aí comandando, né, por enquanto a Mercedes. Gosto do fato do Norris ter ficado nessa 4ª posição, volto a chamar a atenção lá pro desempenho do Pérez largando do 6º lugar e com o Leclerc em 7º, infelizmente o Vettel na 11ª posição. E minutos antes da corrida começar realmente, a Red Bull que tá aí cheia de protestos para poder lidar no final de semana, ela já tinha protestado a respeito do DAS, da Mercedes. Eu acho que isso foi mais uma cartada para poder, se eles realmente têm um sistema em desenvolvimento, utilizar, e se alguém contestar, já ter algo para poder falar, olha, liberaram para a Mercedes dessa forma, então acho que devem liberar para as outras equipes, a gente tem como se defender com base nisso e nisso. São espertos, né? Afinal, tem Adrian Newey ali comandando esse desenvolvimento do carro, e eles voltaram lá a dar o chilique lá deles, protestando a respeito do Lewis Hamilton, que o Hamilton continuou acelerando, que esse negócio de ter tido a dupla sinalização não condizia e que eles queriam que isso fosse visto novamente, né? Só explicar a questão da dupla sinalização é que o Lewis Hamilton alegou que ele viu a bandeira amarela, mas logo depois ele viu a bandeira verde, então ele bom, já liberaram, volto a acelerar. Exatamente. E por conta disso, eles não tinham punido depois da classificação, apesar do Hamilton ter ido lá se explicar, não teve nada. E depois, antes da corrida, já que a Red Bull foi lá protestar, eles resolveram dar 3 perdas de posição pro Hamilton. E aí o Hamilton largou lá da 5ª posição. A Red Bull tá no circuito dela, eu acho que ela viu que ela realmente não ia conseguir ser a dominante do final de semana, então acabou utilizando essa carta aí do protesto, né? E eu acho que isso depois também acaba mexendo com o resultado da própria corrida, porque esse negócio de ficar com aquela tensão de se eles iam protestar a respeito do álbum ou não, acaba trazendo essa incerteza. Já para o domingo, falando em protesto, nós tivemos já o início da corrida com uma movimentação dos pilotos, né, apresentando ali uma manifestação anti-racismo. Achei bem legal, porque o Lewis Hamilton apresentou isso nas redes sociais na pré-temporada, né, durante a quarentena. Ele não cobrou que as pessoas se posicionassem, mas cobrou que houvesse um posicionamento. São duas coisas bem diferentes, e isso ele sempre deixou muito expresso, né, na forma que ele falava, que ele não obrigava, nem queria que a categoria, nem uma equipe que obrigasse ninguém a fazer nada. E foi legal, os pilotos vestiram a camisa da manifestação, o fim do racismo, e dali já fomos todos para o pit lane. E é ali no momento do pit lane que é o momento que a gente viu que realmente o distanciamento social não vai funcionar na Fórmula 1 naquele momento exato. Não funciona, gente. Tem que subir os pneus, tem que subir o carro, tem que colocar eles enfileiradinhos, e é mecânico, é todo mundo junto, é todo mundo correndo, não tem distanciamento social que supere o momento de alinhar o grid. Não, e é até interessante sobre isso, só pra gente repor pros nossos ouvintes, que nesse momento teve todo um trabalho da categoria, eles estão fazendo testes a cada 5 dias, então tá tendo um volume muito grande de testes, é um valor que tá sendo muito grande, até mesmo o orçamento da categoria, e a gente tem que entender que todos estão em bolhas. Cada equipe tá tendo uma bolha, os pilotos estão numa bolha muito mais restrita, porque estão morando dentro do autódromo, então eu acho que fica muito mais difícil eles serem contaminados, o contato deles é bem mais restrito para certas pessoas, então até durante o final de semana mostrou os pilotos comendo sozinhos, os pilotos tendo posicionamentos locais separados para eles poderem transitar. Então, a gente teve as conferências dos pilotos, tanto feita com as equipes quanto com os jornalistas, tudo sendo remoto, então eles não estavam todos reunidos. Eu acho que isso acaba facilitando. A Juliana Serrazoli também mostrou que as conferências que os pilotos estavam tendo, as equipes, que os jornalistas podiam
podiam acompanhar, o pessoal que não foi pro circuito, a Fórmula 1 disponibilizou o link para que eles pudessem acompanhar e também participar, fazendo perguntas. Então eles estão tentando traçar da melhor forma. Eu tava conversando com a Rafaela, do Garota da F1, a gente tava conversando sobre isso. Essas corridas que a gente vai ter, vai ser muito eles verem o que eles acertaram numa etapa e erraram, e ir tentando consertar ao longo das outras. Não vai ter um certo ou um errado, é um esporte que também tem contato, o pessoal tá em cima dos pilotos, eles não conseguem realmente manter todo o distanciamento. Até quando teve a classificação, que teve a entrevista do pessoal lá que classificou, o Hamilton e o Bottas se cumprimentaram, mas eles são da própria equipe, tipo, eles não tem como você evitar. Ali quando teve o ato do antirracismo, que alguns se ajoelharam, apesar deles estarem um pouco distante entre eles, ainda assim eles estavam próximos. E tem aquela foto bonita, né, do Hamilton e do Vettel se abraçando, que eu achei que, cara, foi uma imagem sensacional. Então, fica difícil mesmo manter o distanciamento, mas é como nós falamos, eles estão numa bolha. A Fórmula 1 este ano tá numa bolha. A única pessoas que estão saindo dali pra ficar em hotéis são os jornalistas. Mas os jornalistas, eles não podem chegar perto dos pilotos, não podem chegar no pit lane, pra vocês terem uma ideia, eles ficam atrás dos boxes agora, eles não podem mais ir na frente. Então, o acesso até profissionais está sendo muito mais restrito. Então, os jornalistas estão numa bolha que, se caso eles forem contaminados, jamais vão atingir os pilotos e membros da equipe. Então, nesse ponto aí, podemos ficar sossegados. Quem não tá nada sossegado é a Red Bull, com o desempenho pífio do motor Honda, né, Débora? Pois é, né? A Honda prometeu confiabilidade, prometeu potência pra essa temporada e também pra essas duas etapas. E a gente viu que a potência foi entregada, o carro acelerava bem, mas a confiabilidade ainda deixa a desejar. O Verstappen, ele acabou abandonando ali ainda no início da prova, com 11 voltas, e é lamentável, né? Ele poderia estar dando um show em casa, correndo melhor, principalmente porque ele teve uma boa classificação, largou da segunda posição, herdando essa posição por conta do Hamilton, mas a gente teve esse infortúnio. Depois ali o Albon se envolveu num toque com o Hamilton já no final da corrida, mas o abandono dele dava mais a cara de que era por conta do motor e nem tanto por conta do toque que houve. Sobre a Honda, fica chato até mesmo nessa situação, porque são 4 carros na categoria, então a gente, quando tem um motor que começa a não ficar tão confiável, a gente já começa a ver um posicionamento até ruim desses carros durante a temporada, mas a questão, acho que da Red Bull vai muito além. Eu acho que o conjunto carro também não tá casando muito bem. Eu acho que eles não conseguiram, na pré-temporada, entender muito bem a relação carro-potência. Então, pra corrida, a gente viu que o Verstappen consegue sim ficar próximo dos carros da Mercedes. Acho que casa um pouquinho também pelo autódromo ser um autódromo de velocidade, e o carro tem uma aerodinâmica boa, mas essa questão, relação carro-potência, não tá ainda muito bem definido na equipe. Eles tinham que se aproveitar que a Honda poderia trabalhar nesse período para poder desenvolver o motor, isso é óbvio. Então, quem teve essa chance de poder continuar progredindo no projeto fez, e não foi acho que um problema nesse quesito, mas é difícil. Você tá desenvolvendo um motor, mas o carro tá completamente parado, não tem como você saber se as duas coisas vão se encaixar perfeitamente. E agora é tentar acertar esse motor, talvez reduzir um pouco, não sei o que eles vão planejar para esse resto, mas que eles saibam lidar com esse motor versus o desenvolvimento do carro, para que eles tenham provas, né, e posições que eles consigam conquistar de uma forma melhor. Bom, infelizmente o Max Verstappen acabou abandonando a corrida. Ele vinha num avanço bem interessante, porque ele já largou de pneus amarelos, né, que é os pneus intermediários para essa corrida. Então, comparado com os demais pilotos, ele teria que ficar no mínimo de 7 a 8 voltas a mais do que eles. Então, era uma estratégia boa, era uma estratégia promissora, mas que infelizmente aí com o abandono dele não foi tão bom. Como a Débora disse, o Albon veio a abandonar também no final, então isso mostra realmente aí que o pessoal da equipe Red Bull fica com uma pulguinha atrás da orelha quanto à confiabilidade desse carro. Pode ter sido karma, né? Afinal, foi lá mexer na Mercedes 2 vezes. Pode ter sido karma, não saberemos. Mas o quesito da palavra karma é, entre as ações que você tem, né, antes, elas podem reverter em algo posterior. Então, tá aí, né, o abandono da Red Bull. E talvez a gente também, sei lá, foi pra game, porque lá no preview a gente exaltou muito a Red Bull e pagou com a língua agora que eles não terminaram. Bom, a gente ainda teve o desempenho também bem abaixo do que era esperado e até mesmo bem ruim. Eu acho que pra categoria não é bom. As Alfas, né, tanto a AlphaTauri como a Alfa Romeo não tiveram bons desempenhos. É ruim porque são 4 carros que vão andar lá no fim do grid, são 4 carros que dificilmente vão abrilhantar a corrida com disputas no meio de pelotão, porque quando os carros ficam lentos, eles se distanciam do pelotão intermediário e também se distanciam
distanciam entre eles na corrida, porque não consegue gerar potência para uma ultrapassagem, não consegue fazer uma disputa bonita nem entre elas. Então a situação dessas duas equipes está um pouco duvidoso, mas eu acredito que as equipes vão conseguir se acertar, e é lógico, são só 10 carros que conseguem ficar entre as primeiras, mas é lógico que a gente não quer que haja um distanciamento e as carros sejam muito aquém do que tem que ter carros da Fórmula 1. Tanto o Gasly quanto o Kvyat, eles não conseguiram passar do Q2. O Gasly largou da 12ª posição e o Kvyat de 15º. Então, eles conseguiram ir crescendo um pouco na corrida, justamente porque teve abandonos, então eles foram ganhando algumas posições, mas eles ficaram ali muito juntinhos na disputa deles. Depois, mais pra frente, a gente teve a disputa da Alfa Romeo com a AlphaTauri, que o Antonio Giovinazzi tentou atacar o Kvyat, eles trocaram de posições ali no final da corrida, eles estavam tentando brigar ali pela 9ª posição, mas também em decorrência desses abandonos que a gente teve durante toda essa prova. A gente tem essa situação nas Alfas, né? E também outra equipe que, infelizmente, a gente já sabia, já tinha uma previsão de que ela não teria um ano fácil, que é a Williams. Ela teve um abandono de George Russell, foi uma lástima. Eu acho que seria interessante ele ter continuado ali com o desempenho que ele estava conseguindo ter. Eu aposto sim que ele estaria até com grandes chances de estar na zona de pontuação, mas é como eu disse, só 10 carros conseguem chegar ali. A Williams conseguiu finalizar a corrida só com o Latifi tendo uma corrida apagada, mas é mais por causa do carro do que pelo talento do piloto, que eu acredito sim que é um bom piloto, é um piloto que ainda a gente pode ver grandes atuações dele dentro da categoria se ele tiver com um carro bom. Eu acho que ninguém chega na Fórmula 1 sem ter nenhum talento, salvo o Julian Palmer. Bom, né? Palmer não tá mais correndo, mas tá aí comentando sobre as corridas, então deixa ele lá no lugar dele. É o que os pilotos frustrados como nós fazemos, né? Não corremos, mas comentamos as corridas. A Haas, antes das provas começarem, o desempenho dela também já era esperado que não fosse tão bom. Pra Haas talvez seja uma questão de benefício acabar um pouco mais abaixo do campeonato para poder ter mais horas de túnel de vento para poder desenvolver o carro, mas a gente sabe que é ruim mesmo assim você tá disputando as últimas posições lá do grid. E é uma lástima eles voltarem mais um ano com problema de freio, que é um problema recorrente. Passa ano, sai ano, eles não conseguem sair desse looping. Talvez eles estejam vivendo dentro de uma temporada de Dark, não sabemos, mas pode ser que sim. Bom, o que foi legal do abandono deles é que pelo menos eles constataram que o carro que na pré-temporada era inguiável, gente, pra quem acompanhou aqui pelo Boletim do Paddock, nós fizemos um BBcast falando sobre a pré-temporada. A Débora redigiu alguns textos, pra quem quiser pode consultar aí no site. Os carros da Haas eram tidos como inguiáveis. Para essa corrida, até o Gunter falou que os pilotos estavam relatando que o carro estava muito bom, que eles estavam conseguindo ter já confiança em guiar o carro, então eles já podiam tentar extrair o máximo possível, mas era ruim, porque na hora que eles iam extrair o máximo possível, eles tinham que começar a dosar o freio. Desde o primeiro treino, o Magnussen estava relatando que a instrução que ele tinha do engenheiro era de que ele não podia apertar o freio de uma vez, porque haveria superaquecimento, mas ele também não poderia deixar o freio muito frio, porque ele não iria funcionar. Então ele tinha que trabalhar mais ou menos com meio pedal do freio. Então era uma situação bem difícil de se trabalhar com o carro. O carro, por estar mais fácil guiável, é uma evolução para o carro da Haas, mas a questão do freio foi difícil. Às vezes a questão do freio nem é a construção do freio em si, mas é do túnel que faz a refrigeração do freio. O Magnussen e o Grosjean relataram que depois, na hora que estavam mexendo no carro ali no box depois da corrida, foram encontrados muitos detritos dentro do freio e desse túnel de refrigeração, o que às vezes na construção desse túnel foi um erro do formato que ele tem. Então pega muito detrito, pega muito pó, muita sujeira da pista, e isso vai atrapalhando. Às vezes uma correção desse duto já pode solucionar o problema da Haas, o que seria bem legal, porque a Haas é uma equipe que precisa muito da questão do prêmio no final do ano da Fórmula 1. Ela junto, é lógico, todas precisam, mas ela e a Williams, ao meu ver, são as que mais necessitam desse prêmio no final. Então torcer para que elas ficassem até mesmo à frente de uma AlphaTauri e uma Alfa Romeo seria interessante para nós fãs da Fórmula 1, para que a gente pudesse ver essas duas equipes propagar dentro da categoria. Mas essa questão do freio vai ser trabalhado, vai ser discutido dentro da equipe. Possivelmente deve ter alguma atualização somente para a Hungria. Então para a próxima corrida, provavelmente os pilotos vão continuar trabalhando essa meia dosagem da freada. E a gente teve também a questão dos motores. A gente teve abandonos por conta de motor e o
pessoal relatando problemas com essa questão do motor. É Áustria, né, gente? Calor, a gente teve dias de temperatura amena durante os treinos livres e a classificação, e quando veio a corrida veio o calor mesmo, as temperaturas passaram dos 30 graus, e aí os carros já começaram a demonstrar algum problema com a pista. E uma equipe que sofreu bastante com o motor, mas foi durante a corrida, foi a questão da Mercedes, que teve que pedir para que seus pilotos reduzissem a forma com que eles pilotavam, tivessem maior cautela na forma com que eles atacavam as zebras, atacavam as curvas, em decorrência até mesmo para ter uma melhor refrigeração do carro. Falaram também a respeito do câmbio dos carros, que era para eles tomarem cuidado, porque eles poderiam ter algum problema. Exatamente um pouco por causa disso, de atacar a curva, a zebra, né? Porque quando o carro se ataca a zebra, você tem uma movimentação muito maior do diferencial, e o diferencial aquecia o câmbio, então acabava tendo um prejuízo aí, né, no carro, porque o câmbio aquece, o óleo do câmbio aquece, começa a ter um maior atrito das peças, então é um risco que não precisavam correr, principalmente que os dois carros estavam na ponta e não tinha ninguém mais, depois que o Verstappen abandonou, não tinha mais ninguém para ameaçar eles, até a punição do Hamilton. Em dados momentos ali da pista, eles estavam afastados do álbum, que estava na terceira posição, por mais de 11 segundos. Então acho que era só uma questão mesmo de administrar um pouco mais essa forma de guiar do que realmente só tirar o pé. Eles já estavam com uma distância muito boa. Qualquer um que tentasse chegar, eles iam apertar de novo a forma de guiar, então eles foram dosando depois dessa pilotagem ao longo da corrida. Também teve o fato de que, pelo carro ser preto, começarem a comentar que eles vão sofrer mais ao longo da temporada por o carro ser escuro. Gente, é fato. O carro escuro, ele acaba não refletindo tanto calor, ele absorve muito mais, então ele vai realmente ter esses problemas. Mas eles estão defendendo uma causa que é realmente necessária. Você precisa falar sobre o racismo. A Fórmula 1 bateu nessa tecla ao longo do final de semana inteiro. Os pilotos também. Eles colocaram faixas do End Racism, todo o circuito, em vários momentos que mostravam filmagens do circuito, tinha essa frase. Eles estão lutando por uma causa, e causas trazem consequências, tanto das pessoas às vezes não receberem muito bem pelo que você tá lutando. Hamilton é prova disso, ele acaba provocando várias discussões, várias pessoas falando que é mimimi, mas eles optaram por ter o carro preto, eles vão arcar com isso, e eles provavelmente sabiam que eles iam enfrentar problemas em algumas pistas. Talvez durante esse calendário da Fórmula 1, as pistas mais quentes, como Singapura, que não vai ter, e talvez não tenha o GP do Brasil, que também é uma pista que lida com o calor, eles acabam escapando desse quesito. E com esse prejuízo que eles tiveram ali, eles tiveram que pedir para os pilotos reduzir a velocidade. Foi até legal que dessa vez a reclamação do Hamilton que veio ao rádio não foi de que o pneu dele estava desgastando muito, era que pediram para os dois não atacar a zebra, mas ele viu o Bottas atacando. Aí é lógico, né? O piloto que tá na frente, ele arca com a consequência das suas escolhas. Ele tá querendo atacar. Se o Hamilton tivesse também satisfeito, ele poderia ter atacado. Acionaram James, né? James teve que botar e vir falar, galera, vamos dar uma segurada aí, mas James deu o seu parecer na corrida, né? E o que foi interessante que durante toda a corrida a gente viu muitos personagens sendo conversados, detalhados sobre eles, mas um que a gente pouco falou e pouco viu foi o Bottas, porque ele liderou a corrida do começo ao fim. Mesmo o Hamilton se aproximando dele, ele relatou que ele sabia que o Hamilton, mesmo estando com o DRS aberto, não conseguiria ultrapassar, porque esses carros de Fórmula 1 ainda, mesmo com toda a minimização que teve da aerodinâmica dele, são difíceis de aproximação. E para quem quer saber um pouquinho mais do Bottas, a Rafaela, do Garoto da F1, vai falar para vocês um pouquinho de como foi a corrida dele nesse final de semana. Olá, ouvintes do BBcast, aqui é a Rafaela, da HDF1. Mais uma vez a convite da Débora e do Rubens para comentar com vocês agora sobre a corrida. Por fim, vamos falar sobre corridas inéditas. E começamos com o pé direito aí no GP da Áustria, muita coisa aconteceu. E eu propriamente vim comentar sobre a presença do Bottas, não só nessa corrida, mas de modo geral dentro da categoria. Eu realmente tive uma impressão que ele é extremamente apagado e esquecido, ao ponto de pessoas que abandonaram no início da corrida serem mais comentadas e exaltadas do que o vencedor em si. E a gente não pode ignorar que ele fez realmente um trabalho muito bom no sábado, conseguiu a pole position, mesmo com o Hamilton muito mais rápido que ele, nos 3 treinos livres, e até na corrida conseguiu manter. Quem acompanhou os treinos deu pra perceber que o primeiro setor do Hamilton era bem fraco, comparado ao segundo e ao terceiro, e o Bottas soube aproveitar muito bem isso, né? Então toda vez que o Hamilton chegava no primeiro setor,
ali, o Bottas dava aquela afastada. Então compensava os dois setores que o Hamilton se aproximava dele. Então realmente foi um trabalho muito bom do Bottas, consistência, largou bem, conseguiu superar as dificuldades que a Mercedes estava tendo ali com o carro, tanto ele quanto o Hamilton, e ele principalmente ali na primeira colocação. Mas ninguém fala sobre o Bottas. A gente fala sobre todo mundo, menos sobre o Bottas. Na realidade, eu acho que é uma percepção de todo mundo. Então é interessante pontuar isso, o quanto mesmo ele fazendo um trabalho muito bom, entregando algo bom, a gente já esperava. O Bottas é forte sempre em inícios, entre aspas, de campeonato, porque eu acredito que esse campeonato ele é tão curto que não dá nem pra falar sobre início, meio e fim, né? Ele geralmente tem um bom desempenho, assim, na primeira corrida e depois ele decai. Mas mesmo esse bom desempenho nunca é exaltado por quase ninguém, nunca ninguém lembra. A gente tá comentando tanto sobre o Leclerc, sobre o Norris, e a gente realmente não tá comentando o trabalho dele. Até sobre o Hamilton, que ainda foi punido e tudo mais, as pessoas estão falando, mas sobre ele não. E eu acho que é algo que poderia mudar, né? As pessoas realmente poderiam dar uma chance a ele. Eu não acho ele um piloto excepcional, mas ele realmente faz um trabalho muito competente. Ele só não é tão bem visto assim aos olhos dos fãs da Fórmula 1. Não sei o porquê, não consigo imaginar, mas é algo que é interessante citar. Ele fez realmente um bom trabalho e tem que ser reconhecido. Eu agradeço aí pelo convite, por falar tão rapidinho aí sobre uma corrida tão né, incrível, com tanto assunto pra falar, mas foi ótimo de qualquer jeito. E vamos lá pra próxima domingo que vem, também na Áustria. Quem não conhece meu trabalho, eu sou da HDF1 em todas as redes sociais ou lá no site hdf1.com.br. Até a próxima! Obrigada, Rafaela, pelo seu comentário. Eu acho que o que a Rafa falou realmente tem fundo, porque quando você olha todo mundo comentando a corrida, não foi o fato de não comentar a vitória do Bottas, porque era mais uma vitória da Mercedes. É muito pelo fato de ser o Bottas. Ninguém parece que se importa muito com os feitos dele na categoria. Muita gente acha que pelo fato dele vencer e mostrar esse desempenho numa corrida, logo mais ele vai ter a queda do desempenho e voltar a ser o piloto apagado que ele demonstra ser. Mas eu acho que vale a pena olhar pra ele com atenção. O circuito da Áustria parece ser um circuito favorável pra ele, e pode ser que nessa próxima corrida, com esse gás que ele já teve de vencer essa primeira, ele volte a vencer, a buscar uma vitória. Eu acho que também tá no momento, principalmente nessas duas corridas, do Hamilton olhar pro companheiro de equipe e saber que sim, ele pode ter a perder com Bottas, pelo menos nessas duas primeiras etapas. Bom, e você falou de gás, vamos falar do Pierre Gasly, que foi o único piloto que completou a corrida pela AlphaTauri, já que o Kvyat teve uma surpresa da Pirelli, que o pneu dele estourou bem ali no final da reta. Foi um susto, mas só que o carro dele ficou capenga ali, ficou acenando com uma das rodinhas pra galera que tava naquele barranco junto com o trator. E foi estranho, porque a gente vê um carro novamente, pneu estourando, um pneu que não tinha até aquele momento muitas voltas, não era um pneu que tava tão desgastado. Tinha volta. Ele tinha parado na 26ª volta, que ele tava com os pneus médios, ele colocou os compostos duros para poder ir até o final da corrida, então ele não fez aquela segunda parada com a segunda entrada do safety car, e aí o pneu acabou estourando. Mas é um erro da Pirelli, o pneu não pode estourar, que nem aquele acidente que teve na Bélgica com o Vettel, que ele estourou no meio da curva. Não era pra poder ter estourado, é complicado isso, mas quando ele fez a passagem dele, que ele não conseguiu frear e o pneu já tinha estourado, você olhava pros pneus da frente dele, também estavam extremamente desgastados, aqueles pneus pareciam que iam realmente estourar também a qualquer momento. Então pode ter sido uma forma dele guiar, talvez da AlphaTauri ter visto a movimentação que estava tendo ali na pista, ter optado por não parar com ele nessa segunda vez que o safety car entrou. Escolhas, né? É complicado. Mas agora eles já viram o que aconteceu, dá pra poder não refazer isso na próxima corrida. Principalmente se a gente tiver incidência novamente do safety car. Aproveitar pra poder fazer a parada. Quem realmente aí tem que lastimar a entrada do safety car foi a equipe da Racing Point, porque o Stroll abandonou a corrida também, tendo problemas no motor. Aí a gente já não pode culpar a pintura preta, né? Eu acho que é muito mais questão de não afinidade. Copiou até na... Sabe quando você tira xerox de umas 20 páginas e você esquece uma? Você olha assim, cadê a página 12? Esqueci de tirar cópia? Foi isso. A Racing Point tirou foto dos 20 páginas do manual do carro da Mercedes, mas esqueceu de tirar a
cópia do motor do carro. Então é por isso que tá dando esses probleminhas. Provavelmente eles devem voltar na gráfica pra ver se a folha não ficou emperrada na máquina de Sherlock. Mas a Racing Point teve esse abandono do Stroll. Acho que foi até bom, ele voltou mais cedo pros braços do papai. Já o Pérez permaneceu na pista, teve um bom desempenho. Ele conseguiu ali segurar e brigar bastante com o Lando Norris e com o Leclerc. Mas só que apesar que o Leclerc ficou muito mais restrito a briga dele com o Carlos Sainz, então foi muito mais briga mesmo com o Lando Norris. A corrida do Pérez foi uma corrida boa, foi uma corrida de constância, não foi uma corrida até mesmo que ele teve muitos brilharecos durante a etapa. Acho que o único momento que ele passou um pouco do ponto foi na disputa com o Norris, já lá no final da corrida, que ele não queria dar muita chance pro Norris realmente passar ele, e ele ficou ali, né, sambando pra poder não deixar passar. Mas é o cara que tá com um carro bom, né? Ele porque não vai ele errou pela escolha da equipe de não fazer um pit stop novo no segundo safety car. É aquela, você não sabe se é o último safety car, você não sabe se vai ter outro, então fica na pista e garanta a posição no grid, né? O pessoal que resolveu parar ficou entre o pneu duro e depois colocou os médios. Teve uma galera que colocou o pneu macio. Eu acho que depende do pessoal que teve a chance de responder mais rápido e fazer a parada. O Pérez resolveu não fazer, tentar ganhar permanecendo na pista e deu errado, né? Mas é uma consequência da corrida. E de consequência da corrida a gente teve o abandono do George Russell, que nesse abandono dele, sim, a gente teve a entrada do safety car e nessa a Red Bull decidiu trocar, né, mudar a estratégia do Albon, que era o último carro da Red Bull na pista. Ele pegou e chamaram o Albon pro pit stop, colocaram pneus macios nele, devolveram ele na pista e falou, vai filho, vai e se consagra. Fez uma bela ultrapassagem, a ultrapassagem dele sobre o Pérez foi muito bonita, foi muito boa. Ele soube dosar bem a agressividade dele, então foi bem legal. Tava com a responsabilidade de ser o carro da Red Bull a terminar a corrida, né? Acho que é uma responsabilidade grande também. Principalmente que aonde ele foi colocado ali, porque ele tava na terceira posição. E aí ele tinha que... pra poder passar o Pérez, depois teve que se defender do Pérez. E aí ele começou a remar. Teve a questão por conta do safety car ter aproximado todo mundo. Ainda tava tendo o deslocamento da Mercedes tentando se afastar dele. Ele começou a pressionar. Ele foi pra cima do Hamilton. Exato. E o que pega, eu acho que muito da filosofia da Red Bull tá sendo um pouco ruim pra esses pilotos. Porque, vamos lá, na época do Vettel, eu acho que a pressão não era tão grande. Porque eles tinham o melhor carro do grid. E mesmo nos anos, que nem 2012, que eles não tinham o melhor carro no grid, eu acho que eles deixavam o Vettel um pouco mais confortável pra correr. Mas eu acho que nessa questão também, eles tinham o fato de que eles protegiam muito o Vettel, porque ele ainda era um menino e ele tava lidando com o fato de vencer um campeonato, ter esse peso e responsabilidade. Mas o companheiro dele de equipe, que era o Mark Webber, eles não passavam tanto a mão na cabeça do Webber. Eles não tinham que passar, porque o Webber já era mais velho, já era mais experiente. Eu acho que eles conseguiam dosar. O relacionamento do Christian Horner com o Vettel era muito bom nessa fase. E quando o Vettel deixou a Red Bull e foi pra Ferrari, teve essa quebra de alguém que instruísse o Vettel. Então eu acho que um pouco também do fato do Vettel ter se perdido, ter tido todo esse problema, é não ter o chefe de equipe, não ter alguém próximo dele fazendo esse papel de auxiliar. Ele ficou muito largado dentro da equipe. Na verdade ele tinha, né, que era o... como é que é o nome dele? Marchione não, o Arrivabene. Ele tinha o Arrivabene, né, que... Mas ainda pecava um pouco. Que pecava um pouco, mas bem ou mal tava lá, né, então a gente ainda tinha essa figura. Até, pra mim, o maior erro da Ferrari até hoje foi ter tirado o Arrivabene. Desculpa Binotto, mas eu acho que o Binotto não é chefe de equipe. Ele pode ser um excelente técnico, mas como chefe de equipe ele é muito ruim. Mas questões políticas internas da Ferrari não tem como discutir. Aonde que eu quero chegar? Eles pressionam muito os pilotos por resultados. Eu acho que quando o piloto da Red Bull vê a possibilidade de ter um bom resultado na frente, ele fica meio que cego. Ele entende que ele tem a obrigação mortal de obter aquele resultado. Ele não pode voltar sem. É tipo a criança que se voltar pra casa vai apanhar dos pais. A mesma coisa o Albon, a ultrapassagem que ele fez no Hamilton foi muito afobada. Ele tinha mais 10 voltas pela frente, vamos pôr aí mais ou menos umas 20 retas na frente, vamos pôr dessa forma, com possibilidades de ultrapassar o Hamilton, e ele foi muito audacioso em ultrapassar o Hamilton. O Hamilton fez a velha escola Ayrton Senna de ser, né, eu te dou espaço, mas só que você opta, quer me ultrapassar, a gente pode bater. A diferença é que hoje em dia eles punem quem faz isso. Na minha visão, o acidente foi um acidente de corrida. Eu acho que os dois não deveriam ter sido punidos, mas acho que em decorrência do Albon ter ido pro fim do grid, eles puniram o Lewis Hamilton, mas eu acho que a punição veio muito rápida. Se tivessem visto que o Albon ia abandonar, eles não teriam punido o Lewis Hamilton. Eu acho que não teria punido, mas também teve a questão de que, ao meu ver, a Red Bull já tava
sendo o atrito do final de semana. Ela veio com o protesto do DAS, depois com o negócio da classificação. Ela não ia deixar barato o fato do piloto deles não tá terminando a corrida. Eles iam achar alguma forma de atazanar e talvez não culpar o motor do carro para poder culpar o acidente que teve do Albon com o Hamilton e aí fazer todo aquele problema de mudar o resultado da corrida pós-corrida. Então, assim, lidando com o cenário que eles estavam tendo ali, os comissários, talvez foi a melhor forma que eles encontraram de lidar e dar logo essa punição e deixar o pessoal se resolver na pista. Se você olhar também pra questão da corrida ali naquele momento, tinha chance da Racing Point ir pro pódio se o Hamilton fosse punido pós-corrida. Acho que fica ruim, né? Tipo, tira o troféu do nesse ponto, o que aconteceu no GP do Brasil, nesse né? ponto foi interessante que o resultado aconteceu antes. Até foi surpreendente que nos gráficos automaticamente já teve as mudanças ali, jogando o Lando Norris pra cima. Mas eu acho que realmente que se caso o tivesse segurado mais 2 minutos e o Albon tivesse abandonado que nem ele abandonou, eles não teriam punido o Lewis Hamilton, porque talvez não eu acho punido, que a mas punição algo foi... mais brando, porque eu acho que a Red Bull ela ainda ia encher o saco. Não, aí ia ser um mimimi da semana. Não discordo dela, realmente o Jus Esperniandi tá aí pra todo mundo, quem quiser espernear, fique à vontade, mas eu acredito que a punição foi severa demais com o Lewis Hamilton. Acho que foi acidente de corrida, porque o Albon, ele, sem zoeira, tentar ultrapassar por fora uma curva já é algo, numa curva já de alta ainda, já é difícil pra caramba, e ainda mais Lewis Hamilton, que já tem anos de Fórmula 1, foi muito otimismo do Albon. Eu acho que o Albon, fiquei com dó, depois até tem um vídeo dele quase chorando durante ali no cercadinho, dando entrevista, mas eu acho que ali ele foi muito prematuro. Acho que a subida do Albon pra Fórmula 1 foi muito prematura. Ele, pra quem não se recorda, ele tava quase indo pra Fórmula E, né, porque ele não tinha vagas na Fórmula 1, a Fórmula E tava namorando ele, ia ser interessante na Fórmula E, mas ele conseguiu a vaga na Fórmula 1, também foi muito bom, mas a subida dele para a equipe titular da Red Bull foi muito abrupta, foi de um dia pro outro, e ele já teve aquela coisa do canto da sereia, né? Se você vê no Drive to Survive, ele já foi pra Red Bull, ele já saiu da casa da mãe, já foi morar em Mônaco, já ganhou carro, já começou a ter uns vislumbre muito maior, já foi colocado num pedestal diferente, aí teve o lance em Interlagos, que todo mundo começou a passar a mão na cabeça dele. Então, eu acho que esse acidente foi bom um pouco para ele colocar o pé no chão e entender que ele tem que ser um pouco mais cauteloso e saber lidar com as situações que ele tem na pista. Eu acho que ele tá vivendo um pouco do que o Max Verstappen viveu, mas talvez com um degrau a menos, assim. Porque o Max, o pessoal sabia que ele era muito bom, que ele tinha muito prestígio, que não sei o que, mas ele era descabeçado. E aí ele passou por um longo período para poder se colocar no lugar e ser quem ele é hoje. Acho que olhando pro Max que começou, pro Max que a gente tem agora, é uma evolução muito grande. E o Albon, o fato dele ter trocado ali no meio da temporada pra equipe principal, e aí tá com toda essa coisa, e ele sabe que a Red Bull cobra o piloto demais, e toda aquela responsabilidade, provavelmente deve ter gente lá dentro que dá sorriso pra ele, depois fica decepcionado com o resultado que ele tem. É complicado você estar nessa situação, mas acho que tá na hora dele também começar a desenvolver esse lado dele, e ver, sim, é uma pressão que eu tenho, eu preciso terminar numa boa posição, preciso acompanhar o meu companheiro de equipe e ter bons resultados, mas não colocar isso no fato de que, putz, se eu não terminar a corrida na frente da Mercedes, eu não vou ser um bom piloto. Se ele tivesse conseguido o 3º lugar, já tinha sido ótimo, porque com a punição do Hamilton provavelmente não ia ocorrer nessa forma, mas ele ainda assim ia estar no pódio, né? Já era um feito muito grande pro final de semana que a Red Bull teve o problema do abandono do Max. Faltou experiência, faltou experiência, alguém no rádio pra falar, calma, reduz. Você tem 10 voltas pra ultrapassar os caras na frente, você tá com pneu 0. Então acho que também nessa questão que você falou do Christian Horner, às vezes eu acho que faltou o Horner chegar ali no rádio e dar olha, calma rapaz, você tem 10 voltas, em 10 voltas você tem muitas alguém pra retas. passar segurança, né? Faltou o coach quântico na vida do Albon ali. Bom, e quem não teve muita sorte foi o Leclerc, que ficou ali a corrida inteira na 6ª colocação, não a corrida inteira, mas boa parte dela, sanduichado no meio de um sanduíche feito de pães de laranja, aonde que ele ficou entre o Lando Norris e o Carlos Sainz. Deve ser difícil você ter um carro ruim e ficar olhando no retrovisor toda hora, seu futuro companheiro de equipe chegando pra cima de você, como foi o Carlos Sainz ali atrás do Leclerc. Leclerc, como a gente disse, ele com o carro da Ferrari ele conseguiu apresentar um bom desempenho, mas é um carro que realmente até o próprio Matias Binotto depois ele relatou que o carro não é tudo isso que eles acreditam que seja, ele tem muito déficit mesmo, e que depois
depois a gente viu até mesmo o Vettel sofrendo muito com o carro. Eu acredito que quem tiver interesse no post do BP desse podcast, eu vou colocar um vídeo que tem do onboard do Vettel, em que ele simplesmente vira o volante, esterça tudo, e a roda da frente do carro não vira, simplesmente não responde. Então você percebe que é realmente um defeito muito grande que o carro tem. Isso é questão de aerodinâmica, de pressão de aerodinâmica de downforce, porque o carro começa a ter muita pressão e as rodas não correspondem ao que a direção está querendo. Então o Leclerc já respondeu melhor esse déficit que o carro tem, o Vettel não conseguiu também, até ele depois brincou falando que ele ficou surpreso de ter rodado uma vez só. Então, e na vez que ele rodou mais pra frente a gente vai falar, eu acredito que foi muito mais uma escolha dele do que realmente um erro dele de pilotagem, mas o Leclerc conseguiu chegar ao pódio ao final, muito mais por questão mesmo que ele teve muita sorte. A sequência de abandonos na frente dele e o carro conseguindo render um pouco mais do que era necessário, e como eu falei, a questão dos desgastes dos carros à frente. As McLarens e a Racing Point demonstrou que no final ali da corrida realmente começou a pagar caro pelo forte, como poderia pôr, imposição, né, a corrida que os pilotos estavam tendo com os carros. Eu acho que o pódio do Norris foi mais merecido nessa questão, porque o Norris, ele brigou por posição, ele atacou o Pérez, ele se defendeu do Pérez, ele teve toda uma corrida realmente carregada, e o Leclerc, ele terminou ali onde ele terminou, porque teve o abandono do Albon, teve a punição do Hamilton, a punição do Pérez, e ele acabou ganhando as posições. Não acho que foi tão legal assim, mas pro cenário que a gente tá vendo da Ferrari, de talvez não tá realmente disputando as primeiras posições, dá aquela tranquilidade de você ter garantido pelo menos alguns pontos agora, né? E o Vettel também é a mesma coisa, desempenho muito ruim, ele foi brigar lá com o Sainz, tocou lá com o Sainz, ele, acho que foi menos pior do que aconteceu entre o Albon e o Hamilton, mas ainda assim foi uma escolha ruim ali, porque ele quis ultrapassar, ele viu que tinha uma oportunidade, ele tava vendo o carro da McLaren e falou, não, vou atacar aqui, vou tentar ir, e acho que não tinha nem carro pra tudo isso, pra poder fazer a ultrapassagem que ele tava querendo fazer, e também escolheu o ponto errado da pista pra poder fazer isso. Foi ruim ele ter caído as posições que ele caiu, porque o carro não rendia, não é que nem quando alguns dos pilotos da Red Bull ano passado tinha algum problema, caía e vinha fatiando o grid. O Vettel, ele não conseguia nem sair do que ele tava ali, ele ficou várias voltas atrás. Depois ele também se beneficiou sim com os abandonos que teve do pessoal ali da frente, conseguiu esse um ponto, né, que a Ferrari conseguiu com ele dessa forma. Mas é muito mais realmente pelos abandonos, e como eu falei, o carro tava inguiável, e você vê que realmente ele sofria para fazer as curvas. Então você imagina, em 70 voltas você tem que ficar toda hora brigando com o carro para fazer curva. E na hora que eu comentei da rodada dele, realmente foi uma opção dele rodar o carro para poder não bater. Ele teve que tirar o carro para não bater no Carlos Sainz. Seria muito pior, provavelmente ali pelo formato que estava sendo feita a ultrapassagem, ele levaria o Carlos Sainz e o Leclerc para fora da pista. Então foi muito mais nobre dele ter feito essa rodada, mas ficou uma situação ruim mais para Ferrari mesmo, na questão da disputa do título de construtores, já que ela começa a temporada até mesmo atrás da McLaren. Da McLaren, como a gente falou, o Lando Norris, cara, pra quem me segue no Twitter, viu que pela primeira vez na vida eu só tenho um áudio no Twitter que foi de comemorar o pódio do Lando Norris. A McLaren realmente ali no final tava um pouquinho mais sofrível, até o Carlos Sainz começou a perder rendimento, mas o Lando Norris, vendo que ele poderia alcançar o pódio sem saber da punição do Hamilton, ele começou a imprimir uma velocidade muito mais rápida. Mas é aquela coisa, eu acho que na cabeça dele até aquele momento, quando ele ficou sabendo que havia punição, foi após ultrapassar o Carlos Sainz, eu acho que na cabeça dele chegar em quarto lugar ia ser um excelente resultado, porque ele já largou de quarto, tecnicamente, ele conseguiu o quarto tempo, largou de terceiro, mas chegar em quarto seria uma demonstração para a equipe que, olha, eu fiz o máximo que eu pude com o carro que eu tenho. E falar que o Lando Norris fez o máximo que ele pôde foi o que realmente aconteceu. Na última volta ele estava 5 segundos, ponto 227, eu acho, do Lewis Hamilton, o que mantinha ele fora do pódio, mas ali os dois últimos setores, ele simplesmente com o carro desgastado, pneus já em frangalhos, ele conseguiu reduzir para quase 1,5 segundos a distância dele pro Lewis Hamilton, algo que foi um absurdo, assim, 1,5 segundos é muito, foi 987 centésimos, mas foi bastante que ele conseguiu reduzir de distância pro Lewis Hamilton. Melhor volta da corrida. Ele conseguiu a melhor volta, então na primeira oportunidade de pódio dele, ele faz a primeira melhor volta dele na carreira, salvo engano, e já consegue o pódio numa corrida que foi caótica. E aí a gente tem aquela coisa, né, corridas caóticas, quem se abrilhanta são ou sortudos como o Leclerc, ou os caras que buscam o resultado como o Lando Norris e o Carlos Sainz, que também conseguiu um bom resultado. Acho que foi legal, porque aqui no Brasil não tava toda a equipe, né? O Zac Brown
não tava, ele não pôde comemorar o pódio depois da corrida, que o pódio foi comemorado do Carlos Sainz só depois que a punição do Hamilton saiu. Mas eu acho que mesmo no momento em que o pessoal tá lidando com distanciamento social, que a equipe não pode estar ali próxima para poder receber o piloto, ainda foi algo muito legal. O Norris ficou extremamente emocionado. É um menino novo que tem muito uma carreira brilhante pela frente, e acho que isso dá um gás, principalmente porque no próximo ano ele vai estar com o Ricardo ali na equipe, então ele também precisa se impor um pouco na equipe, mostrar o que ele tem de melhor. O Carlos Sainz, ele vai sair de uma McLaren que parece que vai estar em um bom desenvolvimento, uma Ferrari que tá um pouco caída, mas acho que é legal pelo menos a gente vivenciar isso. A McLaren tava realmente precisando desse respiro, e tudo que ela fez nesses anos, dos problemas que ela teve, dela ter lidado da melhor forma, aí agora ela tá com esse fato de, putz, tá precisando de um dinheiro a mais pra poder deixar a equipe bem, teve que dispensar funcionário por conta da pandemia. Acho que foi uma carga muito grande que a McLaren tava absorvendo, e ela conseguiu esse pódio, acho que dar uma respirada pra eles. É legal porque eles são a segunda equipe no campeonato de construtores, tem 26 pontos, a Mercedes, que tá à frente, tem 37 pontos, estão à frente da Ferrari com 19 pontos, então já tem essa coisinha aí deles bem posicionados. Bom, e um piloto aí, acho que é o último detalhe que a gente tem da corrida que a gente pode comentar, foi o abandono do Daniel Ricciardo, que, como eu até brinquei no Twitter, é o piloto que, de todos que tá mudando de equipe, é o que tá mais feliz, que tá deixando a jabiraca da Renault. Infelizmente, a Renault não tá conseguindo fazer um bom carro. A gente sabe que tem muita questão de teimosia do Cyril, entre outras coisas que imprimem ali a equipe a não conseguir avançar, mas ele vendo um bom desempenho da McLaren, acredito que ele venha, né, pra poder ter uma certa, como poderia dizer, um bom relacionamento com a McLaren, torço pra que isso aconteça. Ocon conseguiu entrar nos pontos, acho que o Ocon teve uma corrida discreta também, mas só que é aquela corrida discreta em que ele demonstrou uma certa constância, ele não se atrapalhou, a gente não viu nenhum momento ele saindo pra fora da pista, ele teve um susto nos treinos livres, que pedaço do carro dele se soltou, mas acho que não foi de tão mal. E teve a minha querida Alfa Romeo, que tem 2 pontos conquistados por Giovinazzi na frente do Raikkonen, então eu vou ficar feliz aí, porque ele pelo menos pontuou. A gente não tem como saber se a Alfa Romeo vai ter um bom desenvolvimento no campeonato, porque provavelmente não vai ter, o carro tá bem ruim mesmo. Eu fico feliz de pelo menos esses 2 pontos terem sido conquistados justamente pelo piloto que tem mais problemas, assim, né, vamos dizer, com a equipe, que poderia pular fora. Foi triste também pelo fato da Alfa Romeo com o Kimi Raikkonen, que abandonou. Raikkonen fez mais uma parada, colocou os pneus macios. A equipe teve um problema para poder colocar a porca que prende a roda, e eles não se deram conta nisso no momento que ele fez a parada e liberaram. E quando o carro dele saiu, que ele passou lá na zebra, a roda soltou. É triste, né? Porque a gente vê o abandono do Raikkonen, ele não conseguindo concluir a prova. Eu acho que poderia sim ter sido mais alguns pontos para Alfa Romeo, porque ele estava na frente do Vettel, eles estavam ali brigando, o Vettel não estava tendo tanto rendimento. Então, com essa questão de abandono, depois o Albon, piloto que poderia ter ficado à frente do Vettel e pontuado, somando 3 pontos para Alfa Romeo, teria sido o Raikkonen. Infelizmente ele não teve ali. O Valese colocou lá no Twitter que a parte ruim não é só pagar essa multa de 5.000 euros, é mais triste pelo fato justamente da questão de pontuação. É um calendário menor, os prêmios funcionam conforme a posição que a equipe acaba no campeonato. Eu acho que a Alfa Romeo vai brigar ali com uma Haas, que ainda não tem pontuação nenhuma, mas que talvez, se resolver a questão dos freios, tenha um campeonato um pouco mais fácil do que a própria Alfa Romeo. Eles têm esses 2 pontos, né? O que pode talvez determinar eles justamente na frente de uma Williams, e depende do desenvolvimento da própria Haas. Bom, pessoal, e nós vimos aí uma corrida somente com 11 carros finalizando, e numa etapa em que o Maylander, piloto do safety car, teve mais voltas quase que o Verstappen. Então torcemos para que o Maylander esteja afinado para a próxima final de semana. Eu sou a favor que o Maylander participe dos treinos livres, para que ele possa pegar muito mais conhecimento aí, noção do que é a pista. Vai ser bem interessante ver ele. Eu acho que poderiam sacar o Stroll da Racing Point, colocar o Maylander para correr, quem sabe. A gente também pode ver 4 carros da Mercedes liderando a corrida, né? Afinal, Pérez tá aí, Maylander tá lá com o safety car, 4 carros da Mercedes. É isso, pessoal.
Mais uma vez, muito obrigado a todos que ouviram o BBcast por aqui. Ouvindo a gente, compartilhem nas redes sociais, venha falar com a gente. Não se esqueçam de buscar e conhecer o nosso financiamento coletivo e contínuo no Apoie-se. Lembrando aí todos que nós temos o grupo lá no WhatsApp, então é muito gostoso a gente poder participar. Agradeço a todos os apoiadores que auxiliaram o boletim durante esse período. Gostaria também de agradecer os nossos apoiadores, o pessoal que faz esse programa tá no ar e tá disponível para todos vocês. Se vocês escutarem em algum agregador que o BBcast não está presente, nos avisem pra gente fazer o possível para poder colocar ele lá e disponibilizar para vocês. Mas ele vai estar nas principais plataformas disponíveis, então escutem a gente. Se for lá pelo Apple Podcast, avalie a gente com 5 estrelas para poder ranquear a gente melhor lá nos podcasts e nos ajudar. Compartilhem os nossos textos, o nosso podcast. Vocês auxiliaram bastante nesse final de semana, teve bastante compartilhamento tanto dos textos de treino livre quanto da classificação e da corrida. Eu fico muito feliz e muito agradecida por vocês nos auxiliarem. Bom, é isso, pessoal. E agora, como comentado no último programa, nós vamos inserir os agradecimentos e os nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valic, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valese. Muito obrigado a todos e agradeço aí a todos os nossos ouvintes e até o próximo final de semana, pessoal. Até mais! Isso é tudo, pessoal.